Vamos lá, minha gente, né? Então, continuando o nosso vídeo, né? Então, resumindo, da onde a gente parou, né? O artigo 5º, parágrafo 3º, ele confere às convenções internacionais o mesmo poder de legislação ordinária dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Então, lembrem aquela pirâmide que vocês viram lá em Teoria Geral do Direito, né? Onde você tem, portanto, a Constituição Federal, nós temos as leis complementares, temos as leis delegadas, temos então as leis ordinárias. Então, o CDC ele fica no mesmo padrão, né? No mesmo patamar da Convenção de Varsóvia a partir da Convenção de Montreal, a partir da sua inserção dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que aconteceu em 2006. Tá? Só que, né, o entendimento dos ministros Celso de Mello e também do Marco Aurélio, como já falei, né, esse deu basicamente por três motivos essenciais. Primeiro, né, que a relação entre passageiro e a empresa de aviação aérea se dá a partir de uma relação de consumo mediante contrato de prestação de serviço nos termos do artigo 2º e do artigo 3º. Né? Ademais, o direito do consumidor ele se configura enquanto direito fundamental conforme o artigo 5º, inciso 32, né, da nossa Constituição Federal. Ademais, né, não existe a supremacia da Convenção Internacional em razão do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Né? Além disso, né, nós temos que o CDC, no seu artigo 7º, ele diz lá expressamente que o direito do consumidor, regulado pela norma de consumo, ela se sobrepõe sobre os demais direitos e normas que se aplicam ao caso. Né? Então, inclusive, fala lá expressamente no artigo 7º, né? Inclusive em casos de convenções internacionais. Né? Então, ou seja, existe a supremacia do direito do consumidor em face de outras legislações específicas, ordinárias sobre isso, né? Tornando-nos, portanto, uma legislação congente. Então, o resultado disso é que no artigo 6º, para inciso 6º, onde põe lá que é direito básico do consumidor a indenização, ou melhor, a reparação integral, né, quanto aos danos, seja de ordem moral, individual, material, coletiva ou difusa. Então, não haveria por que você aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica, mas sim o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, todavia, entretanto, esse posicionamento ele foi minoritário e então a partir desse recurso especial que foi julgado, nós temos que nos contratos de aviação aérea, né, onde você tem viagem internacional, aplica-se a Convenção de Varsóvia ou a Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica, e nas relações entre empresas de aviação aérea e viajantes em nível nacional, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Né? É uma coisa que podemos dizer que ela é esdrúxula, mas é o entendimento do STF. Tá? Ademais, vamos continuar. Coloquei ainda lá no nosso material do Cleso a súmula 601 do STF, que fala sobre a legitimidade do Ministério Público acerca de tutela das relações de consumo. Por que isso? Porque a emenda constitucional 45, né, lá de 2004, ela estabeleceu a inclusão, né, da legitimidade do Ministério Público a partir do artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, né, que diz o quê? Que diz que cabe ao Ministério Público, que é o representante da nossa sociedade, né, para esses fins, fazer a tutela de direitos difusos, individuais e coletivos, a partir de inquéritos cíveis ou então ações civis públicas. Né? Ademais, a nossa Constituição Federal ela estabelece também no artigo 5º que o direito do consumidor ele é um direito fundamental. Né?
Ademais, como a gente já viu também nas aulas passadas, o direito do consumidor, ele exige a necessidade de intervenção do Estado dentro da relação de consumo em virtude da condição de hipossuficiência do consumidor em face do fornecedor. Com isso também, lá no artigo 81 do CDC, ele fala sobre a tutela do consumidor em juízo, né? E lá no artigo 81 ele diz sobre a possibilidade, né, de promover ações de consumo em casos de direitos difusos ou coletivos ou até mesmo individuais, mas que seja de interesses comuns, né, ou de origem comum, né? Então, por exemplo, você tem um caso de uma propaganda enganosa. Essa propaganda, essa publicidade enganosa, né, corrijo, essa publicidade enganosa, ela pode causar, né, um prejuízo na relação de consumo, seja para o contratante, né, seja até mesmo para aquela pessoa que de alguma forma ou de outra soube dessa publicidade enganosa, né? Então nós temos aí uma origem comum, né, que é a publicidade enganosa, mas a partir daí você tem interesses individuais, que seria o contratante, o consumidor daquela ação de consumo. Nós temos aí interesses coletivos, né, que seria aquela localidade, porque você consegue identificar quem são aqueles consumidores que potencialmente poderiam adquirir o produto ou serviço onde está tendo a publicidade enganosa, ou você pode falar de uma abrangência, inclusive, indeterminada, né? Porque quando você fala de publicidade, você pode falar que essa publicidade é pela internet, né? Então você no Japão, você pode ser considerado consumidor, mas você está recebendo uma publicidade que na verdade ela é enganosa. Então é possível, né, a partir disso, você falar nessas hipóteses de interesses difusos, né? Então, de acordo com o artigo 81, é possível a tutela de direitos individuais, coletivos e difusos, que, aliado ao artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, concede a legitimidade ativa do Ministério Público acerca desse tipo de ação, tá? Para a gente terminar rapidinho, né, nós temos ainda, por fim, a súmula 563 do STJ, né, que também fala sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor naqueles contratos de previdência, né? De acordo com o STJ, nós temos dois tipos de previdência, sendo que uma se aplica ao CDC e a outra não se aplica ao CDC, né? Que tipos de previdência são essas, né? Então, o nosso ordenamento jurídico, ele permite, por exemplo, que bancos vendam, né, produtos acerca de previdência privada, né? Então, você tem lá a sua previdência que você recolhe para o INSS, né? Ou para o Estado, se você for servidor público, etc. Mas você também pode contratar uma previdência privada no Banco do Brasil, por exemplo, para você contribuir um pouquinho todo mês e no final de um período, ou você fazer um resgate ou deixar isso para quando você tiver o tempo de contribuição devido, né? Essa é chamada previdência aberta. Por quê? Porque qualquer pessoa pode, no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco ou qualquer outra instituição financeira que ofereça esse tipo de serviço e fazer a contratação dessa previdência privada. Nesse caso, né, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por quê? Porque essas instituições financeiras estarão, no caso, ofertando este serviço, né, para qualquer consumidor, né, respeitando o artigo 104 do Código Civil, né, acerca dos contratos, e eles fazem isso com a finalidade de obtenção de lucro, né? Contudo, nós temos um outro tipo de previdência, que é a previdência fechada, né? A previdência fechada, ela, como diz o nome, ela é restrita a um público e, sendo esse caso, você tem um modelo de autogestão onde não existe a aplicação da relação de consumo. É o caso, por exemplo, que você tem a previdência do Banco do Brasil, denominada Previ, né? Apenas funcionários do Banco do Brasil e seus dependentes, né, têm acesso a esse tipo de previdência, né? A Caixa Econômica, né, que é o chamado FUNCEF, né,
também apenas os funcionários da Caixa Econômica e seus